Todo mundo usa. Mentira, eu não. Vou continuar de óculos. É que eu não tô. Eu não consigo. Não está sendo fácil. Tô meio cego desse olho. Eu passei aqui um pouquinho essa unha aqui. Ele foi coçar o olho com essa unha e tivemos um problema. Boa noite! Se você é novo aqui, oi. E se você não é novo aqui, oi. E o teleprompter está parado? E se você não é novo aqui, oi! Meu nome é Camila Boeri. E o caso de hoje foi um pedido que veio pelo Instagram. O caso de hoje é sobre o Golden State Killer, um serial killer que começou suas atividades nos anos 70 e que foi preso somente em 2018, gente. Mas, como diria Jack Stripador, vamos por partes. A história de hoje é sobre o Joseph DeAngelo Jr., também conhecido como Original Night Stalker. Tem um original. Night Stalker original. Então devem ter tido uns fakes também, gente. É porque ele agia. Ok, a gente vai chegar lá, mas assim, ele agia na mesma época, na mesma região ali enfim, que a gente vai chegar, que eu não me lembro. É que a gente nasceu de 6 meses, então a gente não se aguenta, a gente quer contar tudo antes. Continua. O Joseph nasceu em 8 de novembro de 1945 numa cidade chamada Bath, em Nova York, e era o mais velho de 4 irmãos. A mãe dele chamava Kathleen e o pai chamava Joseph, obviamente, que era o Júnior. O pai dele era um sargento no exército dos Estados Unidos, então a família se mudava com bastante frequência. E em uma dessas mudanças, ele foi para a Alemanha. Ainda na infância do serial killer Joseph, ele foi testemunha ocular do estupro da irmã mais nova dele, que tinha apenas 7 anos quando foi vítima desse ataque. Além disso, o próprio Joseph era, segundo uma outra irmã dele, abusado pelo próprio pai ao longo da infância. Entre os anos 50 e 60, a família foi realocada para Rancho Cordova, na Califórnia, onde o Joseph terminou os estudos do ensino fundamental e do ensino médio. Em 1961, ainda no ensino médio, é reportado que o Joseph começou a cometer pequenos furtos. Ele entrava em casas aleatórias e roubava coisas igualmente aleatórias. Aleatórias porque nem sempre o que ele roubava era coisa de maior valor nas casas. Então, por exemplo, ele roubava uma bijuteria, tipo um brinco, não par de brincos, um brinco, meio que ele roubava pela adrenalina de roubar e deixava, tipo assim, joias ali, sabe? Vai usar drogas, filho, melhor. Quer dizer, não é melhor, mas é melhor. Fazer as duas coisas. Não é que é melhor, hein, gente, pelo amor de Deus, é um disclaimer, mas é melhor ele usar sozinho do que causar um dano. E agora é permitido também, tá ótimo. Além disso, ainda quando ele era estudante, o Joseph, foi reportado que ele gostava de explodir animaizinhos. Gente, agora vocês entenderam que eu tô de óculos, né? Não dá. Que supostamente é um bom indicativo pra saber se seu filho será um serial killer. Apesar que eu discordo um pouco disso, relembrando, Jeffrey Dahmer, que tem vídeo aqui no canal. Eu só esqueci de falar que ele era canibal, mas só que nesse do Jeffrey Dahmer eu digo a minha opinião sobre animaizinhos. Às vezes, na minha opinião, é só uma curiosidade científica que você deve incentivar no seu filho e um dia talvez ele se tornar um grande anatomista, caso ele não se transforme num serial killer. Aí é 50-50%. Melhor não arriscar, né, gente? Talvez. Melhor não arriscar. Em 1964, ele se formou e se juntou à Marinha e serviu por 22 meses durante a Guerra do Vietnã. Mas ao contrário da maioria das histórias dos serial killers que a gente escuta por aí, o Joseph não foi dispensado sem justificativa por algum motivo que mais à frente a gente diria que foi uma bandeira vermelha. Não. O cidadão recebeu 3 medalhas importantes após a guerra. Em 1968, nosso serial killer decidiu virar policial. Nossa, que maravilha. Eita porra. E pra isso ele voltou a estudar e se graduou em ciências forenses, com honrarias e tudo mais. Depois, foi aceito pela Universidade de Sacramento, onde ele estudou justiça criminal e criminologia. Muito bom, tá no lugar certo. E talvez esse tenha sido o motivo para ele ter conseguido cometer crimes sem ser pego por tanto tempo. E um detalhe que eu ia chamar aqui, tem um livro chamado O Álbum Branco, da Joan Didion. A Joan Didion morou muito tempo em Sacramento, e nesse livro tem várias partes que ela se refere a casos criminais, tipo do Manson, e enquanto ela estava em Sacramento. E tem um documentário, enfim, então teve um período do jornalismo dela que eu acho bem interessante, que ela tava bem true crime, assim, ela contou casos, inclusive a gente contou que ela escreveu, e ela tava morando em Sacramento bem nessa época. É um lugar bom pra morar, viu, gente? Pode mudar pra lá.
Agora, discorrido o currículo do serial killer, vamos à parte interessante, a sua vida amorosa. É, Todo mundo esquece, né, que o serial killer também tem coração. horóscopo e tudo mais. Em 1970, ele ficou noivo de uma namorada da faculdade, chamada Bonnie. Mas ele não foi o Clyde dela, piada horrível. O noivado não durou. Eu nem tinha pensado nisso. O noivado não durou, porque supostamente numa tarde o casal saiu para caçar, quando um cachorro começou a correr atrás da moto onde estavam a Bonnie e o Joseph. Foi então que Joseph decidiu chutar o cachorro até o cachorro morrer. Essa reação completamente exagerada do Joseph assustou a noiva dele, o suficiente para que ela terminasse com o noivado. Joseph ameaçou a Bonnie com uma arma quando ela terminou o noivado, e isso fez com que ela voltasse para a casa dos pais dela. Óbvio, né, gente? Morrendo de medo. Um dia, supostamente, o Joseph apareceu na casa dos pais da Bonnie para ameaçar essa ex-noiva, e foi quando o pai dela pediu para que ela se escondesse no banheiro da casa que ele lidaria com a situação. Não se sabe ao certo o que o pai da Bonnie disse pro Joseph, mas é certo que desde essa conversa o serial killer da história de hoje nunca mais incomodou a ex-noiva dele. Pais, aprendam. Eventualmente, o Joseph se casou com uma mulher chamada Sharon em 1973. E aqui começam os crimes do nosso serial killer. Entre 1973, mesmo ano então do casamento com a Sharon, e 1974, aproximadamente, começaram os crimes do Joseph. Inicialmente, o Joseph voltou a praticar furtos aleatórios, como a gente disse lá no começo. No entanto, esses furtos já deixaram as pessoas e a polícia bem alertas, porque ele entrava nas casas, abria algumas das janelas, para ter mais do que um ponto só de fuga, parava o carro em alguma trilha ou via de acesso pouco conhecida, mas que ele estudava antes de invadir as residências. Colocava, por exemplo, pratos ou gavetas com talheres na porta da entrada, meio que armando um sistema de alerta caso algum residente voltasse para casa enquanto ele estivesse invadindo essa casa. E no curso de 20 meses, ele fez isso mais de 120 vezes. Em cada um desses testes, ele deixava a casa completamente vandalizada, levava com ele algum item de pouco valor e deliberadamente deixava itens de alto valor. É por isso que os furtos iniciais do Joseph deixaram a comunidade da região de Sacramento, na Califórnia, em pânico. Algumas pessoas acreditavam que esses crimes iniciais foram apenas testes para que eventualmente o Joseph se arriscasse a cometer os crimes mais graves e que, de fato, trouxeram ele para esse canal, né? E a esposa suspeitou de algo? Supostamente não. Joseph dizia que estava trabalhando. E aí, como de fato ele era policial, a Sharon... Sempre tem uma Sharon, é impressionante. O nome mais comum dos Estados Unidos. Nossa, não desconfiou de nada. Passados esses crimes ao estilo testes, em 11 de setembro de 1975, Joseph entra numa casa às 2 da manhã. Nessa casa vivia uma garota de 16 anos de idade, chamada Beth. Joseph então decidiu sequestrar essa adolescente. No entanto, pela primeira vez na vida, ele quase foi pego. Acordou a menina com a luz da lanterna dele e disse para ela ficar quieta. No entanto, apesar dela ficar quieta, o pai da menina acordou com a movimentação. E o Joseph já estava na garagem, quando o pai da menina percebeu o que estava acontecendo. O Joseph deixou a menina, mas ao fugir, ele disparou 2 tiros que atingiram o pai da adolescente. Infelizmente, o pai da menina morreu. Essa foi a primeira vítima fatal do serial killer, supostamente. Gente, só uma coisa que é bom avisar, e a gente não fez esse disclaimer antes. É um caso que também tem vários gatilhos, porque são crimes de estupro, não são crimes, né? São crimes bem que podem atingir emocionalmente aí algum telespectador. Então, a gente recomenda cautela na hora de assistir esse vídeo. Uhum. Nesse ponto, a polícia já sabia que os furtos estavam relacionados com o mesmo criminoso. E como dessa vez havia uma vítima fatal, eles ofereceram uma recompensa, no valor de $4.000 pela captura do até então ladrão em série. A menina não pôde dar um retrato falado detalhado, porque Joseph usou uma máscara de esqui para cometer o crime. Além disso, a polícia aumentou a patrulha na área na expectativa dele retornar à cena do crime. Mas o Joseph sabia de tudo isso, porque estava trabalhando com a polícia na época. Olha que lindo, dormindo com o inimigo. Exatamente. E logicamente não voltou à cena do crime. Em 1976, o ladrão em série receberia um segundo apelido dado pela mídia da Califórnia, que foi o estuprador do leste, ou seja, Gatilhos. subindo aí nos crimes.
Antes de cada um dos estupros que o Joseph iria cometer, ele se preparava por meses. Ele primeiro escolhia uma vítima, de acordo com a região, né, Sacramento, e possíveis rotas de fuga. De preferência, as vítimas eram mulheres solteiras ou mães solteiras. Ele estudava a rotina dessas vítimas, muitas vezes telefonando para a própria vítima por meses antes de praticar o crime para saber quem estava na casa, quem não estava, que horas não estava. Ele invadia a casa previamente para esvaziar cartuchos de armas, caso tivessem armas, né? Invadia previamente a casa também para deixar abertas outras janelas, mais de uma janela para rota de fuga, até o dia do crime em si, em que ele acordava as vítimas usando essa lanterna. Depois ele vendava as vítimas, os olhos da vítima, e tapava a boca das vítimas, amarrava as vítimas, cometia o estupro, às vezes permanecia no local por algum tempo, praticava contra a mesma vítima outro estupro e ia embora bem tranquilamente da cena do crime. Previamente estudado, obviamente. Em certo ponto, quando esses estupros já tinham sido conectados a uma mesma pessoa, algumas reportagens mencionavam que o modus operandi do estuprador envolvia mulheres sozinhas ou mães solteiras. Isso fez com que o Joseph levasse uma menção como um desafio pessoal e começasse a atacar mulheres também não solteiras. Ele acordava o casal com a lanterna, pedia para a mulher amarrar o marido ou o namorado. Depois ele amarrava e estuprava a vítima, como fazia até então. E antes dele ir embora da casa invadida, ele colocava pratos ou uma pilha de louça nas costas do homem, do marido ou namorado, que ele deixava deitado no chão enquanto praticava o estupro. E dizia que, se ouvisse algum barulho de louça, ele voltaria à casa e mataria todos. Essa era a forma desenvolvida por ele de alarme, que ele pensava para o momento da fuga. Obviamente, isso causou um pânico na comunidade, né? Que começou a fazer reuniões, tipo na prefeitura. Numa dessas reuniões, um homem disse: "Se ele aparecer em casa, eu mato ele." E o Joseph, obviamente, escutou. E adivinha? Exatamente, foi a casa desse cara e família dele que foram as vítimas seguintes do Joseph. Foram ao todo 55 estupros nessa região, sendo metade deles no curso de 1976 e 1977. Em março de 1978, ele começou a expandir os crimes para além da região de Sacramento. Nesse período, também, o crime começou a ficar mais... O criminoso, será? É que o crime é verdade. Eu estava bêbado quando escrevi essa parte. O criminoso começou a ficar mais conhecido. É que a plateia tá comendo. Ô, plateia, dá aqui um pra gente também. O teatro disse para vocês não comerem, mas só que a gente deixa. A gente é legal. O criminoso começou a ficar mais conhecido nessa época e começaram ligações de pessoas para a polícia dizendo que, aspas, eles eram o estuprador do leste. Nossa senhora, eu juro que deviam ser presos como se fossem. Deviam. Querendo passar só trote, certo? Não. Em pelo menos 2 ocasiões, a pessoa que ligou para a polícia de fato era o Joseph, porque a polícia, tendo o dever de investigar, verificava as informações das ligações. Em 2 ligações, o Joseph, inclusive, disse em qual rua ele atacaria depois. Que abusado, hein? Tudo abusado. Porque ele sempre se safava, né? Não, bem abusado. Além de tudo, liga pra avisar. Exato. Nossa. Ele ligava para depois uma patrulha quase pegar ele indo ou vindo da casa invadida, mas nunca perto o suficiente para capturar o Joseph. Então ele dizia no telefone: eu vou atacar a rua X, na rua X. E mais tarde, um policial via alguém correndo ou de bicicleta, porque ele não usava carro, ele corria ou ia de bicicleta, que ele usava fugas alternativas, com uma máscara de esqui da tal rua X. Pois é, ele fugia a pé ou de bike, como eu disse, mas só que ele nunca foi pego por nenhuma via central, que era ele por trilhas, né? Pra dar uma bagunçada ali na captura. A patrulha sempre usava as vias centrais. E Sacramento é uma região da Califórnia onde as pessoas têm, tipo assim, onde tem muitas vias alternativas, trilhas que você pode usar e que as pessoas que moram lá gostam bastante de caminhar. Ele conhecia bastante a região. As trilhas, que eu usava isso a favor dele, né? Exato. E para piorar as coisas, lembra que a gente falou que ele telefonava para casa das vítimas antes dos crimes? Pois então, ele começou a ligar para as vítimas depois dos crimes também. Então ele ligava e dizia algo como: Feliz Natal, sou eu de novo.
E as vítimas reconheciam a voz dele. É muito creepy. Creepy. Total. Total creepy. Total. Durante esse período, onde ocorreram os estupros, ele matou 2 vezes dentre os 50 e poucos estupros que ele cometeu. Em 2 de fevereiro de 1978, um casal estava passeando com o cachorro em uma área que o Joseph já tinha atacado. E é reportado que existiu uma briga entre os 3. Algumas fontes dizem que era possível que o casal tivesse reconhecido o Joseph, e outras fontes dizem que foi apenas uma briga. No entanto, Joseph matou a tiros esse casal. Isso só seria confirmado pela polícia da Califórnia em junho de 2020. E em 1979, o Joseph foi quase pego por furtar uma loja. Foi preso por furtar um martelo e um repelente de cachorros de uma loja. Repelente de cachorro. Não, cara, não dá pra entender, né, gente? Não dá pra entender o que esse homem tinha na cabeça. Não, tô pensando, repelente do que mais? Será que existe? Será que existe repelente de ser humano? Ai, um nojo. Ele chegou a ser questionado pelas autoridades, que não conectaram ele aos crimes. Pode ter sido isso também. Ele fazia umas coisas meio aleatórias pra que eles não traçassem o perfil dele. E mais cedo nessa história não tinha alguma outra coisa com o cachorro também? Ele matou um cachorro quando ele tava andando com a noiva de moto, né? Acho que ele E não explodiu gostava. animaizinhos também. Acho que ele não gostava muito de De animal. totós. Os totós estavam fora do É. âmbito dele lá de amor, se é que tinha algum. Ele foi sentenciado nesse furto a 6 meses em liberdade condicional. Por causa disso, Joseph perdeu o emprego como um policial em outubro de 79. Amém! Justo, né? E para piorar, começou a stalkear o chefe da... Gente, ele não tem limites, tá, gente? Ele é inimigo do fim. Ele começou a stalkear o chefe da polícia de onde ele foi mandado embora e começou a ameaçar o chefe. Olha que belezinha. E você acha que ele foi preso por isso? Não, mesmo assim, ninguém investigou a fundo o cidadão. Foi então que o Joseph decidiu se mudar para a região de Orange County, em Santa Bárbara, um pouco ao sul do estado da Califórnia, e lá ele iria cometer os últimos, porém vários, crimes penais dele. É nessa região que o Joseph receberia o penúltimo, ou antepenúltimo, na verdade, apelido dele, que é o Night Stalker original. E só para explicar isso ocorreu porque ao mesmo tempo em que o serial killer do caso de hoje estava em atividade na região, existia um outro serial killer em atividade que era o Night Stalker, a.k.a. Richard Ramirez, que a gente não tem caso aqui ainda, mas se você quiser comente abaixo, que a gente faz mesmo tendo documentário melhor no Netflix. O primeiro ataque nessa região não deixou vítimas fatais, ele quase foi pego de novo. Depois de invadir e estuprar uma mulher e deixar a louça, etc., nas costas do marido dela, ele estava saindo da casa desse casal que ele atacou, quando a vítima, a mulher, começou a gritar, pedindo por ajuda. O vizinho dessa casa era um agente do FBI, e assim que ele escutou o grito da mulher, ele viu o Joseph fugindo de bicicleta e perseguiu o Joseph. Mas o Joseph conseguiu escapar. No segundo ataque, como Night Stalker original, gente, péssimo, o Joseph invadiu a casa de um casal chamado Robert e Deborah. Matou ambos. Adorei o sotaque russo. Robert. É pro nosso. É pra George. por quê? Beijo, George. É pra George. Robert. Você não vai conseguir entrar em qualquer avião daqui pra frente, não. E quando for pra Disney, vai ter É pra descontrair, gente. É só pra descontrair. Ah, Sempre tem um Robert. Se você Robert. falar Robert Neumann, não tem graça, tem que ter um Robert. Robert. Eu falei assim, gente, qual que é o nome daquela? Killing Eve. Que nem... Killing Eve. Ai, gente, vamos lá, voltar pro Robert. Vamos pro Robert. No segundo ataque, como Night Stalker original, Joseph invadiu a casa de um casal chamado Robert e Deborah. Matou ambos. Roubou uma bicicleta que foi encontrada abandonada perto do local do crime. Em 13 de março de 1980, um novo ataque. O que tem de diferente nesse ataque foi o tipo de nó dado para prender as mãos da vítima. Era um nó chamado nó ao estilo diamante chinês. Meu Deus. Que deu ao serial killer outro apelido. O serial killer do nó de diamante. Esse povo deve ser o mesmo povo que dá nome pra esmalte. Gente, Assim, é impressionante. Já viu os nomes de esmalte? Não, assim, eles vão mudando. Tipo, Léo mandou flores. Daqui a pouco vai ser o serial killer do nó do diamante. por isso que eu gosto do pirralho. O pirralho. As próximas vítimas eram recém-casados. Ele mudou o foco.
e viviam num condomínio fechado. Era um casal com muito dinheiro, e isso vai fazer sentido logo mais. Dessa vez, depois de estuprar e matar a mulher, e depois de matar o marido, ele decidiu levar embora o nó que tinha amarrado as vítimas. Provavelmente ele não gostou do apelido. Ele não gostou. Também não deixou a arma que usou para matar o casal. Em 6 de fevereiro de 1981, Joseph estuprou e matou a mulher de 28 anos. E assim como as duas vítimas anteriores, os recém-casados, ele decidiu não deixar o nó, ele realmente não gostou, o nó de diamante, nem mesmo a arma do crime na cena. As próximas duas vítimas do Joseph foram idênticas, com a diferença que o homem, o marido, né, supostamente, não tinha marcas de cordas nos membros, o que sugeria que ele não tinha sido amarrado. Então é possível que ele tenha sido morto antes do estupro da mulher, cujo corpo foi encontrado com as marcas, as tais marcas de alguém que tinha sido amarrada. Isso que essas vítimas tiveram de diferente. O último ataque do Joseph foi em 4 de maio de 1986. Ele havia invadido uma casa onde morava uma adolescente que estava sozinha em casa. Ele estuprou a menina e a matou na sequência. E foi assim que o Joseph, aos 43 anos de idade, deu fim à série de crimes que duraram 13 anos. Foram 13 anos do que nos Estados Unidos eles chamam de período ativo de um serial killer. Bizarro. Total. Nos anos 90, o Joseph começou a trabalhar como mecânico, né? Ele quis mudar de vida. E aí ele se aposentou em 2017. Ele e a esposa se separaram em 1991 e tiveram 3 filhas juntos. Olha como a vida é irônica, né? Estuprou um monte de mulher e teve 3 filhas. 3 mulheres. Pois é. Durante esses anos, a polícia investigou pequenas e escassas evidências, sem levar a nenhum suspeito. Os crimes foram interconectados oficialmente em 2001 com a adesão de testes de DNA. Paralelamente a isso, lembra que 2 das vítimas moravam em um condomínio fechado e eram muito ricos? Lembra que a gente falou disso? Os familiares dessas vítimas investiram $2 milhões para a implementação de dados de DNA de detentos da Califórnia, na época em que o DNA tinha virado jogo nas ciências forenses. Em 2018, testaram o DNA das cenas do crime e chegaram a um parente distante do Joseph. E aí, interessante, foram afunilando a investigação até chegarem em 6 possíveis suspeitos. Em 18 de abril de 2018, uma amostra de DNA do Joseph foi coletada do lixo do Joseph. E aí deram match. No entanto, essas coletas foram feitas sem autorização judicial, o que deu briga depois. Mas calma. Em 24 de abril de 2018, o Joseph, aos 78 anos de idade, pai e avô, ele morava com uma das filhas dele e neto. Só uma coisa, né? Você nunca sabe o que seu avô fez, né? E o cara é avô, 78 anos, estuprou uma galera, matou uma galera e ninguém nunca soube. Exato. Eventualmente foi preso. Fica aí a dica. Inicialmente ele foi acusado por 12 assassinatos. Segundo a acusação e segundo a polícia, enquanto ele estava sozinho na sala de interrogatório, o Joseph meio que confessou. Meio que confessou? É. Ele supostamente teria dito que ele dividia o corpo dele com um alter ego chamado Jerry, que forçou ele a praticar os crimes e que, eventualmente, ele se livrou desse alter ego, mas que era tarde demais. E por mais que isso pareça algo encenado, segura essa informação. Não fui eu, foi meu eu lírico. Exato. Lembra que o Joseph ligou pra polícia durante um período? Ele também tinha ligado para outras vítimas sobreviventes? Pois então, em uma dessas ligações, supostamente ele pediu ajuda para seja lá quem atendeu essa ligação, dizendo que não conseguia se segurar e que queria parar de matar. Para na sequência ele desligar o telefone dizendo: "Você tá rastreando essa ligação, não tá?" Em julho de 2018, a ex-esposa do Joseph, a Sharon, que tinha se separado em 2001, salvo engano, finalmente pediu o divórcio, que foi finalizado em 2019. Ela disse que acreditava nas desculpas dele e que, no máximo, ela desconfiou de traições, mas nunca desconfiou de crimes. As audiências ocorreram durante a pandemia e por isso a máscara dessa foto aí, no vídeo. Ao todo foram 13 assassinatos, 50 estupros e 120 furtos, mas todos os estupros e furtos estavam prescritos. Tinha passado aquele statute of limitation, sabe? Ele então foi acusado apenas, aspas, nesse apenas, por 13 assassinatos.
Em 29 de junho do ano de 2020, ele se declarou culpado e em julho de 2020 foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional. Ele pediu perdão às famílias depois que elas fizeram aquele chamado Impact Statements, que é um procedimento onde a família vai lá na frente, desabafa, etc., no julgamento. E Esse foi o fim. do- Essa história linda, maravilhosa. Não, mas termina você dessa história. Desculpa. E esse foi o fim da história do Golden State Killer, ou o cara do nó de diamante, ou, gente, qual era o outro? Night Stalker Original, que teve tantos nomes e, enfim. E ele teve mais, é que eu tive preguiça pra pôr. Nossa. Não é muito nome de. Tchau. A gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau. Joseph invadiu a casa Desculpa. de um casal chamado Robert. De novo. Robert e Deborah. Peraí que eu Robert e Deborah. Deborah. não sei de onde veio isso. Você vai, olha, quando você vê seu bispo para os Estados Unidos tá em ordem, hein? Cuidado com essas coisas que eles acham que todo mundo é espião. Eu não vou falar com sotaque, senão eu vou cagar.